pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Marra do Instituto BR e estou aqui com a Cris Cunha para a gente gravar mais um BRcast. E o que você pensou para a gente bater um papo hoje, Cris? Então, Adri, eu pensei hoje em trazermos para o pessoal que nos escuta sobre a importância de trabalharmos o autoconhecimento e como que os nossos pontos a melhorar podem, de fato, serem transformados e trazidos para o nosso dia a dia de uma forma mais leve, de uma forma menos sofrida. Então, pensei em nós trazermos para cá hoje exemplos das nossas próprias vulnerabilidades, dos nossos próprios pontos fracos a melhorar, para que a gente possa fazer aqui uma conversa bem vida real, para que a gente possa, né, trazer aí os nossos pontos como compartilhamento de como a gente trabalha isso no nosso dia a dia. Que tal? É ótimo, acho muito legal, até porque às vezes a gente passa a impressão, né? Algumas pessoas já comentaram isso comigo, assim, como se a gente tirasse de letra tudo, fosse a vida fluísse toda redondinha, toda bacaninha, sem desafios significativos e que a gente sabe tirar de letra assim todas as dificuldades que a gente passa. E não é bem assim, né? É claro que a questão do autoconhecimento, ela facilita muito a identificação do que a gente precisa fazer, de como a gente precisa agir nas situações que a gente identifica que a gente pode melhorar. Então, nessa questão, assim, você estava falando, eu fui pensando que, por exemplo, a gente recebe demanda de tantos papéis diferentes, né? Então, enquanto mãe, eu enquanto mãe, são diversas demandas quando a gente está exercendo esse papel. Você enquanto empresária, eu também, são outros e diversos papéis. Você como esposa, você como amiga, então assim, em cada papel que a gente exerce são diversas demandas diferentes que a gente sofre no sentido de, né, de receber e de querer lidar da melhor forma possível, mais construtiva com isso. E às vezes o nosso perfil, as nossas características, os nossos traços de personalidade são muito positivos para lidarmos com determinadas demandas e às vezes nem tanto com outras, né? E aí é que esse ponto de saber lidar com essas vulnerabilidades ou com essas características que, quando a gente sabe quais são, a gente consegue identificar e consegue traçar ali pequenos passos, pequenas metas para alcançar o lugar ou o comportamento que a gente pretende. Sim. E trazendo isso para a realidade, né? Vamos começar aqui nos usando como exemplo e trabalhando aí o autoconhecimento há bastante tempo. O que você poderia dizer de um ponto que muitas vezes em determinado papel que você esteja atuando é um desafio assim na sua vida? Bora lá, expor as vulnerabilidades, né? Ótimo. Pois é, eu sempre fui uma pessoa considerada muito combativa, muito autoritária às vezes, e eu identifiquei no meu perfil um traço de personalidade que é o controle, um controle excessivo. E eu me reconheço, quando eu tive a oportunidade de trabalhar com essas ferramentas, eu reconheci sim essa característica de ser controladora. Então, de querer que as pessoas façam o que eu acho que é o certo. Então,
enquanto isso estava encoberto, essa característica estava encoberta, eu caía para a persuasão, né? E assim, e me indignava às vezes de não conseguir essa retórica tão favorável. Mas a partir do momento que eu identifico que eu sou uma pessoa controladora, eu já me preparo muito mais para determinados embates, determinados desafios. Quando alguma situação acontece, eu já começo a trabalhar as minhas perguntas, assim, os meus questionamentos. Eu estou sendo controladora nesse ponto? Eu quero que a pessoa concorde comigo? Ou não, eu estou simplesmente emitindo a minha opinião? Então, eu começo a identificar a minha posição naquela situação, naquele desafio, e consigo lidar hoje muito bem com isso, né? Então, foi um reconhecimento que favoreceu muito para que eu soubesse lidar com mais inteligência emocional, com mais flexibilidade em vários tipos de provocações, assim, de demandas. E com você... Falando em flexibilidade, falando em flexibilidade, é engraçado quando você introduziu falando sobre a questão dos vários papéis e de como as características, né, os traços nossos para certos papéis ele é muito bom e para outros não. Então, flexibilidade, por exemplo, é um ponto que eu tenho como característica que me ajuda em muitas situações, né? Então, se eu perder um voo, por exemplo, eu não vou me estressar, eu já vou flexibilizar ali, pegar outro voo, qualquer outra opção, e isso não vai ser um sofrimento para mim. Agora, quando, por exemplo, eu tenho que lidar com o papel de mãe, por exemplo, ser flexível demais faz com que eu tenha dificuldade de impor limites. Então, essa característica, esse ponto, é o que eu mais trabalho no meu, né, dia a dia. Então, trabalho isso em processos de mentoria, de coaching, às vezes em terapia. Então, são várias construções que eu vou fazendo ao longo do caminho para trabalhar essa minha flexibilidade em excesso que me dificulta na imposição de limites. E isso é um sofrimento no meu papel de mãe, por exemplo, porque eu quero flexibilizar, eu quero negociar, só que tem hora que eu não posso fazer isso. Eu tenho que simplesmente dar a ordem, dar o comando e pronto. Só que esse trabalho, para mim, como ele não faz parte da minha característica, ele se torna um esforço muito grande. E é um trabalho de consciência em tempo integral para eu me dar conta de que aqui eu não posso flexibilizar, porque senão eu vou ter trabalho lá na frente. E isso acontece comigo, né? Uhum. E a gente tem que, o tempo inteiro, peraí, aqui eu posso, aqui eu não posso, aqui eu vou ceder, mas eu vou condicionar uma outra questão. E é um desafio também até na própria questão profissional, às vezes, porque se a gente tem dificuldade de impor limites, você aceita todas as demandas que lhe são dadas ou solicitadas. E você entra numa rotina de absorver tudo, não dar conta, ficar em tempo integral tendo que fazer coisas, preencher checklist que não finda mais. Então, esse trabalho hoje, né, a gente sempre fala aqui no BER, né, Dri, que a gente só pode se comparar a nós mesmos, porque quando eu me comparo com o outro, eu estou me anulando. Então, comparada a mim mesma, eu tive uma evolução muito grande. E eu ainda trabalho todos os dias e sei que eu ainda tenho um ponto aqui, um gap muito grande para chegar onde realmente eu penso ser o momento, o ponto ideal. Mas já é uma evolução que eu tenho percebido, tomado consciência através dos processos de autoconhecimento que a gente foi fazendo ao longo do caminho, e é um trabalho constante, porque se ele não faz parte, né, não é algo fluido, não é os top 5 que a gente trabalha no Instituto BER, né, uma das coisas que a gente trabalha é identificar quais são os 5 talentos que nós temos
Aham. Os outros pontos, eles têm que ser trabalhados para chegar a ser um ponto forte, porque ele nunca vai ser um talento, porque ele não faz parte da estrutura, mas ele pode, com muito esforço, ser um ponto forte. E é assim que a gente vai trabalhando, né, no autoconhecimento com relação aos pontos vulneráveis aí das nossas características. E como que você imagina que seriam esses desafios para você hoje se você não tivesse desenvolvido esse processo de autoconhecimento, se você não conseguisse identificar com a clareza que você consegue hoje esses seus pontos a melhorar, essas dificuldades? Rodri, eu não parei para pensar nisso, mas de forma muito rápida, assim, eu tenho a consciência de que essa transformação e tomada de consciência fez com que eu não me vitimizasse, por exemplo, eu podia julgar, né, vítima, ai, meus filhos não me obedecem, ai, todo mundo me dá demanda, e ficar naquele processo, naquele ciclo vicioso de se vitimizar, por exemplo. Mas quando a gente toma consciência e passa para a autorresponsabilização, a gente sabe que tem que trabalhar, né? É aquela coisa, 1% é técnica e o resto é suor. Tem que correr atrás ali para poder atingir isso. Então, esses processos me ajudaram muito. Primeiro, a sair da postura de vitimização e, segundo, tomar consciência para que a autorresponsabilidade pudesse me apoiar nesse processo de construção. E você? Eu estou pensando... à medida que eu estava formulando essa pergunta para te fazer, já fui me identificando também, né? Assim, sem dúvida nenhuma, as minhas relações, os pontos desafiantes, assim, das minhas relações seriam muito mais conturbadas, porque quando você tenta se impor, porque essa característica de ser controladora, leia-se querer se impor a outro o tempo inteiro, né? O que numa leitura reversa é um desrespeito. Então, sem dúvida nenhuma, seriam muito menores, talvez até a quantidade de relações, a qualidade das relações, sem dúvida nenhuma. Eu fugiria do ponto de desavença que merece uma conversa, merece um diálogo, para trazer muito ruído para o ponto que precisa ser desenvolvido, porque quando eu quero convencer o outro que eu tenho razão, eu atropelo, eu não ouço, eu não tenho, né, a oitiva ativa e atenta, eu não tenho a empatia. Então, sem dúvida nenhuma, que a qualidade das minhas relações estaria com muito menor qualidade do que eu tenho hoje. E, graças a Deus, assim, graças a Deus e ao autoconhecimento, eu consigo identificar quando eu estou desatenta e tendo essa postura durante a situação. Eu acho que a gente já vai ficando com esse sinalzinho de alerta, porque você precisa ficar atento com o que não te é natural, né? Como você falou muito bem, que é um esforço. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Então, eu consigo perceber com uma relativa rapidez e já ajustar a minha postura ali, me colocando de uma forma mais empática, com a oitiva mais atenta, mais ativa, e aí a coisa flui muito bem. Bem interessante você falar dessa questão de relacionamentos, que, claro, sem sombra de dúvida, quando a gente se conhece, a gente se relaciona melhor. E mais de 90% das relações matrimoniais são complementares e não relações de espelho plano. Quando eu tenho relação de espelho plano, eu tenho um parceiro que pensa como eu penso, que sabe que, né, como eu estou me sentindo através ali de um olhar ou de uma característica que é muito similar. Então, as relações
de complementaridade, que são a maioria delas, a minha, inclusive, é uma relação de complementaridade, o que acontece? Os conflitos, quando não se trabalha isso, são muito maiores, porque o tempo inteiro um em funcionamento diferente do outro. Então, por exemplo, aqui em casa, e a gente brinca muito até entre a família, uma vez meu psicólogo falou assim para o meu marido, você tem que entender que a Cris é um degradê e você é preto ou branco. Então, para ela não tem assim, é 880, é dicotômico. Para ela não, e vai ressignificando e vai trabalhando naquela flexibilidade, porque o funcionamento dela é isso. Então, toda vez que a gente tem um embate, aí a gente olha assim, aí, mas eu esqueci que você é um degradê. Então, a gente já começa até a brincar. Claro que a gente não deixa de tratar os conflitos, porque a gente, né, vai se complementando, e ele é muito... ele é muito bom nessa questão de impor limites, né? Já foi militar, inclusive, então, de colocar essas regras, e a gente se complementa, porque na hora que eu afrouxo ele, opa, vamos atuar ali, porque senão vai dar problema. Então, até para isso, é uma relação que, quando se conhece, né, tem essa fluidez melhor, a gente consegue conviver melhor com as questões do outro que são diferentes nas pessoas aí, então... Isso é bem importante no dia a dia. E a gente para, bem legal isso que você falou, e a gente para de julgar o outro, né? Como se o outro fosse o errado, como se o outro fosse o injusto, como se o outro fosse... eu também, assim, à medida que eu consegui identificar essas características do meu marido, por exemplo, nossa, como a gente começou a lidar e eu a interpretar posturas dele de uma forma diferente, porque ele é muito hiperativo, impulsivo e proativo, então ele sai para fazer as coisas, e às vezes a gente sai para caminhar junto, ele me chama, vamos fazer uma caminhada no final de semana? Vamos. Eu saio, às vezes ele sai andando na frente, eu falo, vai, mas era para sair junto ou antes eu ficava magoada com isso. Hoje eu sei que é uma característica da impulsividade, dessa proatividade, de fazer tudo rápido e às vezes ele se perde no pensamento dele e não lembra que eu tô lá. Então eu levava para um tom de mágoa, de falta de respeito, de falta de gentileza. Hoje, a hora que eu paro, falo assim, oi? É dupla ou é para isso? Nossa, desculpa. Não, tá bom, vem cá. Então, assim, é outro nível, né? E poderia ser um ponto de conflito ali. Certamente seria. Como já foi várias vezes, enquanto eu ainda não tinha identificado essas características dele. Então, eu ficaria magoada, eu ia, ia achar um tanto de coisa, como eu já achei. E isso de a gente enxergar o outro como complementar é muito interessante também. Porque a gente não está com a outra pessoa por acaso, porque caiu de paraquedas na vida da gente e você gostou do branco dos olhos dele, né? Houve uma sintonia, houve um interesse, houve uma troca ali que foi bom para mim e foi bom para ele. Então, a gente resolveu se unir, né? Não foi à toa. Então, essas diferenças, quando a gente olha com esse olhar, a gente consegue trazer para o dia a dia o que ele tem de característica agregadora, o que eu tenho de característica agregadora também, como você falou muito bem aí do seu caso. Basta saber identificar essas características deles, nossas, trazer isso para o dia a dia, e são coisas que a gente trata de uma forma bem profunda nos nossos processos de mentoria, né, Cris? Então, assim, muita gente tem muito relato, muitos depoimentos das pessoas falando, nossa, nunca imaginei
como que melhorou o meu relacionamento, porque eu passei a enxergar o outro assim, assim, assado, enfim. Rodri, de forma muito prática, assim, o que você poderia dar de exemplo de alguma técnica, alguma ferramenta? O que você faz, por exemplo, quando você se enxerga nessa característica e que para aquela determinada ação, aquele papel que você esteja exercendo, ela está em conflito, está desarrazoada? Ô, Cris, Teria um exemplo, assim, algo? eu pratico muito o autodiálogo à distância, que, na verdade, foi um início de ferramenta que eu aprendi com Augusto Cury, com a formação que eu fiz em gestão das emoções, né, que chama a mesa redonda dele, que é como se a gente assentasse numa mesa redonda com vários eus nossos. Então, assim, ele partilha essas personalidades, fatia as nossas personalidades e coloca todo mundo para conversar. Então, ficaria a Adriana autoritária numa cadeira, a Adriana sábia numa outra cadeira, a Adriana egoísta em outra, a Adriana amável em outra. Então, você se distribui numa mesa redonda e começa a conversar com você mesmo. E essas respostas, elas vão surgindo. E aí, à medida que a gente foi aprofundando mais e trazendo as nossas experiências também, eu fui aperfeiçoando essa técnica, que eu não chamo mais não trabalho mais como mesa redonda, porque eu prefiro de uma outra forma, que é o autodiálogo, fazendo esses questionamentos para o nosso eu mesmo e colocando o meu eu julgador, observador dessa situação, acima, como se tivesse percebendo esse autodiálogo. Então, com imparcialidade, com impessoalidade. Então, dependendo do tema, da demanda, poxa, ele está falando isso, eu sei que eu tenho essa característica de ser controladora, eu estou sendo controladora? O que eu estou propondo é algo que eu quero persuadir ou não? Eu estou emitindo a minha opinião e estou dando a liberdade para ele pensar diferente, discordar de mim e vai ficar tudo bem. Então, eu vou trabalhando esse autodiálogo consciente de uma forma observadora, assim, imparcial. Porque o objetivo hoje, para mim, acredito para você também, é encontrar a melhor solução para que a gente consiga ser melhor, né? Então, é isso. E é interessante que quando a gente começa a aprofundar esses conhecimentos, a gente identifica que tem técnica para tudo, né? Então, até para essas questões, tem técnicas que se trabalham para que você possa melhorar a sua forma de fazer aquilo que precisa ser feito. Então, é um processo bem legal, né? Esse exemplo que você deu do Augusto Cury, tem o William Ury também, que fala muito sobre a questão da terceira pessoa, né? Ele é um mediador que trabalha em conflitos de países em guerra e tudo, e ele fala a importância de se olhar a situação na terceira pessoa, exatamente fazendo esse olhar observador. Então, foi bem interessante que eu associei também essa leitura, que é bem interessante e é uma outra forma da pessoa, né, se enxergar. Não, peraí, deixa eu olhar para fora e tirar o julgamento. Se não fosse eu aqui, se não fosse o outro que tem uma relação passional, o que eu ia observar dessa situação? Então, é bem interessante, por exemplo, no meu caso, com essa questão da dificuldade de impor limites e de flexibilizar demais, para mim é um sofrimento ter que dizer não. Por quê? Porque eu quero agradar, eu quero ser amável, eu quero poder ser
reconhecida, aceita, só que isso tudo é inconsciente, né? Hoje eu verbalizo isso de forma consciente, mas esse processo, na hora que o fogo tá ali, né, que o bicho tá pegando, a gente não tem essa consciência. É uma técnica bem legal, é uma técnica do sim, não sim. Então, por exemplo, alguém vai chegar para me dar uma demanda do trabalho e eu não quero simplesmente falar, não posso fazer isso. Para quem é dicotômica, ali 880, façam o menor sofrimento. Né? Não posso fazer agora, tá tudo certo. E tá mesmo. Degradê é mais sofrido. Para quem degradê é um parto, aquele negócio. Então, olha, eu sei que você está precisando desse relatório agora com um pouco de urgência, e eu sei da importância dele para você. Porém, eu estou envolvida numa outra atividade mais importante e só posso te ajudar daqui uma semana. Isso funciona para você? Ou seja, né, eu reforço o que a pessoa está pedindo, falo não, que eu não posso me dedicar àquele projeto, àquela demanda naquele momento, e dou uma outra oportunidade de fazer em um outro momento, por exemplo, se for o caso. E assim como a questão da maternidade, ok. Mamãe, eu quero ir no parque, quero fazer tal coisa. Filho, mamãe gostaria muito de fazer isso contigo agora, mas eu preciso finalizar essa demanda do meu trabalho, eu preciso acabar de arrumar a casa, eu preciso acabar de fazer o almoço, e depois a gente pode fazer isso numa outra hora, ou daqui 2 horas nós podemos sentar e fazer juntos. Funciona. Então, ela vai sair com aquela... Ela vai frustrar que, né, primeiro eu vou validar o sentimento, eu gostaria muito de fazer isso, ou seja, eu estou tornando aquele sentimento validado e demonstrando que aquilo também é importante para mim. Né? Aí tem um pormenor ali, não posso fazer isso agora, mas vamos fazer tal hora. Então, esse tipo de técnica foi algo que eu também venho trabalhando para poder diminuir minha sensação de que aquilo vai ser um bruto, né? Desgaste. Exatamente. Então, são dicas assim que a gente traz para vocês do que pode ser feito, que para todas as nossas questões tem um trabalho que pode ser realizado ali para que a gente tenha mais consciência, tenha mais qualidade nas nossas relações e nos nossos desafios aí do dia a dia, né? Se a gente puder dar uma dica, Idri, a gente pode falar sobre o poder da vulnerabilidade da Brené Brown, William Ury com a terceira pessoa, por exemplo. Então, tem muitas dicas legais aí que falam, né, sobre essas questões. É isso aí. E lembrando que a gente falou que nós já identificamos na gente, né, e que todos nós passamos por situações semelhantes, mas em relação a diferentes características, diferentes traços de personalidade. A nossa personalidade, ela é perfeita para a gente não tem que mudar, que moldar a outras pessoas, mas apenas encontrar os nossos pontos que podem ser melhorados e trabalhar com consciência neles, né? E aí é bacana demais. Então, deixar um recadinho aqui, que esse recadinho eu sei que é meu e é seu. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Não adianta a gente levar para o outro trabalho de autoconhecimento, levar as ferramentas e tudo, se o outro não quer aquilo para ele. Então, quando a gente trabalha o autoconhecimento e faz todo um processo de desenvolvimento, porque ele é contínuo, isso vai naturalmente contagiar o outro, mas a decisão de fazer, ela é muito individual. E aquele que tem um desenvolvimento, uma inteligência emocional mais desenvolvida, é o que vai flexibilizar mais, é o que vai olhar em perspectiva, é o que vai ajudar o outro também a enxergar aquilo que ele não está vendo. Então, isso também é um papel das pessoas que estão aí nesse caminho conosco. Isso aí. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, que contribua aí com alguma reflexão, com algumas decisões de vocês. E até a próxima. Compartilhe com aqueles que vai fazer sentido, dê um like aí pra gente também, nos siga no canal. Um beijo grande e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.